A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Iranildo Belino, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Maranguape, IEABEM. Nós estamos iniciando mais um capítulo, mais um vídeo aula, falando sobre o treinamento de implantação de igrejas no estado do Ceará. Então, ouça mais esta aula e aprenda aí mais ainda da palavra de Deus e como implantar uma igreja. Vem com a gente, qualquer coisa se inscreve em nosso canal, abençoe as nossas vidas e não deixe de assistir às outras aulas, tá certo? É uma sequência de estudo que nós vamos estar colocando aí no YouTube, que você possa participar e ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Neste capítulo, nós queremos falar sobre o evangelista pioneiro e a sua fonte de autoridade. O propósito deste capítulo é estabelecer firmemente, desde o princípio, que a palavra de Deus é a nossa autoridade exclusiva. Nós mostraremos 3 outras fontes que as pessoas usam como autoridade para suas convicções. Cada pessoa no mundo tem alguma fonte como sua autoridade. Nós queremos passar para você 4 fontes de autoridades. São as seguintes: intelecto, experiências, tradição e as Sagradas Escrituras. Nós vamos iniciar com a fonte de intelecto. Esta pessoa, ela determina verdades por sua capacidade de raciocinar quanto ao que é certo ou errado, bom ou mal, e assim por diante. Por exemplo, ela pode negar os milagres de Jesus por carecerem de prova científica. Eu tinha um amigo que cresceu em um lar cristão. Ele foi para a igreja, era uma pessoa de boa, da moral. Depois que há alguns anos ele me viu e disse: pastor, eu tenho algumas notícias tristes e eu não mais acredito em Deus. E eu lhe perguntei: mas por que, meu irmão? Ele respondeu dizendo: eu não posso raciocinar que Cristo nasceu de uma virgem. Assim, eu não tenho como acreditar nisto. Agora, esta pessoa representa milhões de pessoas que fundamentam em que elas acreditam nos seus intelectos. Assim, o intelecto dele é a fonte da sua autoridade, né? Então, a segunda fonte de autoridade aqui é a experiência. É quando uma pessoa determina o que é verdade por seus sentimentos, suas percepções e emoções. Por exemplo, um dia um missionário pegou um táxi em uma determinada cidade, começou a falar com o motorista sobre o evangelho. Ele informou que na reunião de sua religião, um homem cego foi curado, voltando a enxergar. Quando o missionário perguntou o nome da sua igreja, ele lhe informou que não era crente e que a sua religião não tinha nada a ver com o cristianismo. Então, Satanás ele tem poder para fazer milagres, mas não pode salvar ninguém e nem conceder a paz real e o perdão total. Às vezes, Satanás usa milagres para enganar o povo. A Bíblia diz: a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Segundo Tessalonicenses 2:9. Não podemos basear nossa fé em milagres. Temos que baseá-la na pessoa de Jesus Cristo pelo que Ele é. Muitas pessoas fundamentam as suas convicções somente nas suas experiências. E isto pode ser muito perigoso. Experiências são boas, mas nós temos que olhar para as suas fontes. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira fonte de autoridade é a tradição. Isso foi um dos maiores problemas que Cristo enfrentou. Ele lutou contra as tradições dos judeus, porque eles sempre as colocavam acima das necessidades dos homens. Em Marcos 3, de 1 a 6, Jesus curou no sábado um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Ele quebrou uma das tradições dos judeus, ele profanou o sábado e os fariseus começaram naquele dia a planejar como matar Jesus. Quando colocamos a tradição acima da palavra de Deus, nós estamos invalidando a sua palavra. E Jesus disse em Mateus 15, do 6 ao 9, que as pessoas que fazem isto são hipócritas. Ele diz assim o texto: e assim por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas
porque são preceitos de homens. Então, qual é o problema aqui que Jesus enfrentou? Os líderes religiosos criaram algumas regras extras e tradições que Deus não criou. O que isso tem a ver com o evangelismo pioneiro e a implantação de igrejas? Tudo. Um missionário americano, ele veio para o Brasil. Ele formou uma equipe de plantadores de igreja. Muitos deles eram pessoas leigas, membros leigos. Ele os ensinou como testemunhar e como começar novas igrejas. Assim eles saíram para as cidades e ganharam pessoas para Cristo e começaram novas congregações. Eles começaram 63 novos trabalhos em 2 anos. Porém, ele foi confrontado com 4 fontes, tradições que o homem criara e tinham muito poder, que evitavam a rápida expansão da abertura de novas congregações. A primeira tradição é o seguinte: depois que eles ganharam as pessoas para Cristo, o missionário disse: nós precisamos deixar que estes evangelistas leigos batizem os novos convertidos. Porém, alguns, nem todos os pastores, nem todos os líderes disseram: eles não podem fazer isto, porque eles não são ordenados ainda. Aí o missionário respondeu com uma pergunta: onde a Bíblia ensina isso? E a resposta dos pastores foi: a Bíblia não ensina isso, mas isso é nossa tradição, são nossas regras aqui. A segunda tradição que foi encontrado, que o missionário diz: nós precisamos deixar que esses evangelistas leigos sirvam a ceia do Senhor. Novamente a resposta de alguns pastores líderes foi: nós não podemos permitir, porque eles não são ordenados ainda ou separados ao diaconato. Aí o missionário perguntou: onde a Bíblia ensina isso? Novamente eles disseram: a Bíblia não ensina, mas isso é nossa tradição aqui. A terceira tradição foi que o missionário disse: então nós precisamos organizar estes grupos de estudos bíblicos nos lares em uma congregação. E alguns disseram: nós não podemos fazer isso até que eles tenham o seu próprio terreno, seu próprio prédio, ter comprado suas cadeiras, ter todo o seu material. O missionário respondeu dizendo: onde a Bíblia ensina isso? Novamente a resposta foi: a Bíblia não ensina isto, mas isto é nossa tradição aqui em nossa cidade. A quarta tradição encontrada aqui foi em um estado, os pastores disseram: o estatuto da nossa convenção diz que nós não podemos organizar uma igreja aqui, a menos que já tenha 50 membros no mínimo. Novamente o missionário disse: onde a Bíblia ensina isso? A resposta foi: ela não ensina, mas isso é nossa tradição. Então, queridos, em muitos casos, as nossas tradições têm mais poderes do que a palavra de Deus. Aquilo foi exatamente o que Cristo encontrou. Se nós vamos ver um crescimento do reino de Deus e novas congregações começadas, nós temos que nos voltar para a Bíblia e temos que seguir a palavra de Deus e colocar a Bíblia acima dos homens, acima de regras, acima de tradições. Se nós quisermos ver um movimento de plantações de igrejas verdadeiramente em nosso estado, em nosso país, no mundo, nós temos que dar o poder aos nossos evangelistas leigos para fazer o trabalho que Deus os chamou para fazer. Se nós não tivermos nenhum cuidado, nós podemos criar um sindicato, entre aspas, no reino de Deus. Somente pastores podem fazer certos trabalhos, como batismo, santa ceia, dirigir culto e muitas outras coisas. A real responsabilidade do pastor é equipar os membros para fazer o trabalho e deixar eles fazerem. O façam e participem. Isto criaria uma igreja vibrante, uma igreja emocionante. Eu sempre falo e digo os passos que se deve ser seguido. Ou seja, eu faço, você observa. Eu faço, você me ajuda. Você faz e eu observo. Você faz e eu lhe ajudo. Você faz e continua fazendo. Então, esta é uma fonte perigosa, a questão das tradições. A quarta fonte de autoridade, e a última, é a fonte de autoridade, é as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é nossa única fonte de autoridade real. Deus revela verdades que foram escritas, conhecimento irrevogável e
exemplo para nós, completo. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 8, seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. No Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No Salmo 119, versículo 140 diz, a tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. No Salmo 119, versículo 160 diz, a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justiças ou das tuas justas ordenanças é dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, nós vemos aí a fonte de autoridade, a nossa fonte de autoridade, a fonte de autoridade do missionário pioneiro, do evangelista pioneiro, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós concluímos este capítulo falando da fonte de autoridade do evangelista pioneiro. Participe do próximo vídeo, que nós estaremos continuando falando aqui a respeito de implantação de igrejas no estado do Ceará e como implantar igreja. O próximo capítulo nós iremos falar, que você possa também estar aí participando no nome de Jesus. Amém?